Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, a canção do Supremo. E novamente eu vou fazer a minha introdução aqui, abordando um questionamento acerca do nosso estudo, do nosso compartilhamento, da nossa leitura. Estamos estudando a Bhagavad Gita, estamos estudando a ciência suprema e vivemos nesse mundo material, somos almas em corpos condicionados, vivendo os 3 modos da natureza material, que basicamente caracterizam a nossa estadia aqui neste mundo material, no planeta Terra. E os 3 modos da natureza material é paixão, bondade, paixão e ignorância. Então, a bondade, ela se exemplifica a partir do momento que nós estamos estudando a Bhagavad Gita, ouvindo a Bhagavad Gita, compartilhando a Bhagavad Gita, para que a gente possa atingir um aperfeiçoamento melhor da nossa bondade. A paixão, ela pode ser usada positivamente para trazer força, para trazer interesse, para trazer persistência, consistência neste estudo, nesta leitura, neste compartilhamento. Então, a paixão é uma energia que pode ser positiva se ela for usada para um bem maior, para a evolução da nossa alma. E a ignorância, ela infelizmente fica no patamar do não conhecimento, do não estudo, do não compartilhamento, do não. Então, quando eu não quero, eu estou focalizado na minha ignorância. Quando eu não quero ouvir, eu não quero saber acerca de Deus, eu só quero saber acerca deste mundo material, eu vou ficar perdido nesse mundo material, sem saber o que fazer. Quando vem um perigo, quando vem uma doença, quando vem qualquer coisa que venha a nos atrapalhar, nós não sabemos o que fazer, porque nós não buscamos o absoluto. Nós não buscamos a compreensão acerca de quem nos criou. Como eu sempre escuto dos meus mestres espirituais, eles sempre dizem: não se pode amar alguém sem conhecê-lo. Isso também se coaduna no mundo material, que quando a gente quer namorar, quando a gente quer casar, quando a gente quer ter alguém junto da gente, a gente tem que saber quem é essa pessoa. E mesmo assim a gente não consegue saber totalmente porque nós não sabemos nem quem somos nós. Nós estamos às vezes perdidos conosco mesmo, dentro deste processo do autoconhecimento. Quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com Deus, quem me criou, por que eu fui jogada aqui neste mundo material, cheio de doença, pobreza e conflito. Então são tantas perguntas, né, que trazem esse questionamento maior, que nós ficamos perdidos e aí ficamos atolados nessa ilusão, né? Ficamos rodando em círculo. Eu também escutei, eu estava assistindo uma entrevista aqui de um designer famoso que tem em São Paulo, e um dos amigos dele falava, né, da questão dele ter abandonado a sua marca, de ter deixado de lado a sua vida de produção e tudo, porque isso é devido à confusão, né? A gente fica numa confusão e a gente não sabe o que fazer. Então, eu ouvi desse amigo dele dizendo que a evolução, ela se dá através de 2 patamares. Ela se dá através de círculos, você fica circulando e você não vai para nenhum lugar, você só circula, ou então você sobe em espiral. Quando você faz esse movimento assim em espiral, você sobe para o absoluto, você sobe na sua inteligência, você sobe para o conhecimento, subir no sentido de evolução, porque Deus está acima de nós, então nós temos que ir ao encontro dele. Então, quando estamos aqui ouvindo a Bhagavad Gita, quando estamos estudando a Bhagavad Gita, quando estamos buscando essa compreensão, nós estamos subindo em evolução, nós estamos buscando essa luz de Deus, nós estamos buscando esse conhecimento transcendental que muito vai nos levar
ao descobrimento da nossa vida espiritual, da nossa alma transcendental. E entender por que nós estamos aqui neste mundo material, o que devemos fazer. Então, nesse sentido, a Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 14, a Bhagavad Gita começou no verso 12, verso 11, desculpem, foi o início da Bhagavad Gita, eu estou no início da Bhagavad Gita, e hoje nós vamos falar do verso 14. Primeiramente eu vou fazer minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Vasudeva é um dos nomes para o Senhor Krishna. Om Namo Bhagavate, então eu saldo aquela pessoa maior suprema, o autor da Bhagavad Gita, o Bhagavan, que é aquele que canta a canção dele próprio, que ele é o Bhagavan, a pessoa suprema. Então, quando entoamos esse mantra no início, nós que estamos praticando Bhakti Yoga e que estamos fazendo a leitura da Bhagavad Gita, nós temos que fazer nossas reverências, porque nós temos que reverenciar a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é um livro sagrado, sacratíssimo, e um livro que nos leva ao nosso próprio conhecimento, a nossa libertação deste ciclo de Sansara, nosso conhecimento de Deus, de Krishna, do Supremo. Nós estamos aqui para ouvir também as explicações de Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Então, verso 14. Ó filho de Kunti, o aparecimento transitório da felicidade e aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem perturbar-se. Aqui quem está falando é a Suprema Personalidade de Deus para todos nós, almas condicionadas, e para Arjuna, que estava ali ouvindo diretamente do Senhor Supremo este verso. Então, nós temos o dever de tolerar essas dualidades da vida, sem nos perturbar, como é difícil. Mas a Suprema Personalidade diz que elas são como a estação do inverno e do verão. Felicidade e aflição passa, como as estações inverno, verão, outono e primavera passam. E tudo se desenvolve, tudo entra nesse desenvolvimento, nessa evolução prática e objetiva da vida. Na adequada execução do dever, a pessoa tem de aprender a tolerar aparecimentos e desaparecimentos passageiros de felicidade e aflição. Então, todos devem executar seu dever apesar das inconveniências climáticas. De modo semelhante, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas, dos guerreiros. Embora tenha de lutar com algum amigo ou parente, a pessoa não deve se afastar de seu dever prescrito. Qual é o dever prescrito? Todo mundo tem um dever prescrito. São os frutos do nosso trabalho material. Qual é o meu dever prescrito? O meu dever prescrito é estar aqui sempre compartilhando a Bhagavad Gita sem esperar retorno desse trabalho, sem esperar likes, sem esperar elogios, sem esperar absolutamente nada. Por quê? Porque na realidade não sou eu que faço. Eu faço através de Deus no meu coração, porque Deus está instalado no meu coração como a grande alma. Então, se Deus está no meu coração, quem executa é Deus. Eu apenas sou um instrumento de Deus para executar esse trabalho. Então, se você tem seu trabalho, você executa seu trabalho, mas você entrega esse trabalho para Deus, porque Deus é o verdadeiro executor de tudo nas nossas vidas. Então, essas dualidades da vida, nós devemos batalhar feito um guerreiro, para que a gente possa cumprir as regras e regulações que nós, almas condicionadas, precisamos estar seguindo regras e regulações para nos elevarmos à plataforma do conhecimento, chamada de Jnana Yoga, a yoga da união a Deus através do conhecimento. Então, toda vez que eu me uno a Deus em conhecimento, eu estou praticando yoga, união do conhecimento. E eu devo saber que Krishna
Deus, ele diz que todas essas transições de dualidades da vida são percepções dos sentidos, que nada tem a ver com nossa alma, são percepções dos sentidos materiais do nosso corpo material. Verso 15. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo está qualificado para obter a libertação. Então é um treinamento, sabe, minha gente? É um treinamento. Os acontecimentos, eles vêm em nossas vidas, eles acontecem, eles têm um peso emocional e nós temos que controlar os nossos sentidos. Nós temos que sermos verdadeiros conosco e praticarmos, por exemplo, niyamas e yamas, né, que é outro trabalho que eu compartilho aqui em serviço devocional a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Niyamas e yamas. Niyamas são observâncias pessoais que nós temos que nos observar para nos unir a Deus. E yamas, eu tenho que olhar para o externo e eu também tenho que observar, por exemplo, a veracidade, a não violência, o desapego, o controle do sexual. E assim, com todas essas práticas espirituais, eu vou chegar a ter autocontrole nessas circunstâncias, que é não me deixar perturbar pela felicidade e pela aflição. Se eu estou trabalhando essas ferramentas no dia a dia, vai chegar um momento que Deus vai me testar, que Yoga Maya vai me testar, para saber se realmente eu estou compartilhando aqui sabedoria com vocês, estou aplicando essa sabedoria comigo. E aí, qual o resultado dessa sabedoria? Qual o resultado dessa forma de viver mais liberta quando eu estou autocontrolada, quando eu tenho controle dos meus sentidos? Qualquer um que permaneça firme em sua determinação de chegar à fase de compreensão espiritual avançada e consiga ter a mesma tolerância às investidas da aflição e da felicidade, na certa é qualificado para a libertação. Que libertação é essa que falou no verso anterior e está falando novamente aqui, neste verso, nesse significado de Srila Prabhupada? Eu vou me libertar de quê? De Maya, eu vou me libertar deste plano terreno, eu vou me libertar do sofrimento, eu vou me libertar das aflições, eu vou me libertar da falta de não ter controle. Falta de controle, falta disso, falta daquilo outro. Então, eu vou me libertar quando eu realmente tiver autocontrole, quando eu realmente entender que eu tenho que ficar equânime, ou seja, igual, tanto na felicidade como na aflição. Ah, mas você pode estar pensando, isso aí não existe. Existe. Eu conheço pessoas que vêm sendo treinadas neste sentido de autocontrole. Quando se pratica Bhakti, Yoga da devoção a Deus, nós vamos adquirindo passo a passo esse controle dos sentidos. Por quê? Porque a gente precisa se libertar desse enredamento. Ou então, quem não quer se libertar, fica aqui condicionado até o dia que quiser. Porque Deus também não está nem aí. Ele, não é que ele não esteja nem aí, ele é imparcial. A Bhagavad Gita, para frente, vai falar que Deus é imparcial. E aí, nessa imparcialidade, as dificuldades decorrem do fato de se ter de romper relações familiares e abandonar a ligação com esposa e filhos. Mas se alguém for capaz de tolerar essas dificuldades, seguramente seu caminho para a perfeição espiritual está completo. Por quê? Porque é o apego que lhe ata. Porque é o apego que lhe prende. E isso não está dizendo aqui, Cristo não está dizendo para você virar as costas para sua família e tchau. Não é isso. Não vamos ser radicais, vamos ser inteligentes, porque nós somos Satchitananda, nós temos inteligência na nossa alma, e nós temos que aplicar essa inteligência para entender a Bhagavad Gita sem querer especular mentalmente, porque a gente não tem condição de especular, porque nós não temos conhecimento. A partir do momento que a gente está ouvindo, Srada, ouvindo, nós estamos Sravana. Srada é fé, Sravana é ouvir, Shravana, ouvir. Então a gente está ouvindo, a gente está prestando serviço a Deus, porque nós estamos aqui ouvindo sobre Deus, nós estamos ouvindo o que Ele está falando aqui, que a gente deve não se deixar perturbar pela felicidade ou aflição. Não se deixe perturbar, meus filhos,
pela felicidade e aflição, porque isso tudo é passageiro, é transitório, tudo passa nessa vida. O tempo, ele é um remédio, o tempo foi criado por quem? Por Deus. Mahakala. Krishna criou o tempo para que o tempo sane as feridas. O que acontece hoje, daqui para lá, daqui a um tempo, a gente nem vai mais lembrar mais, né? De certa forma, né? Então, quando ele fala aqui, as dificuldades decorrem do fato de se ter de romper as relações e de abandonar essas ligações, isso chama-se desapego. Por quê? Porque quando a gente está atado, a gente vai sofrer. Da mesma forma, no desempenho de seus deveres como guerreiro, a Juna, que nos representa aqui na Bhagavad Gita, é aconselhada a perseverar, seja perseverante. Não importa o que aconteça, persevere no seu caminho de compreensão acerca de Deus, acerca do absoluto. Mesmo que seja difícil de lutar com os membros de sua família, com pessoas amadas, vamos buscar essa compreensão que eu tenho que ficar equilibrado. Por quê? Porque em ambas as circunstâncias, tudo vai vir. A felicidade vai vir, daqui a pouco ela vai acabar. A doença vai vir, eu vou ficar mal, daqui a pouco eu vou ficar bem. E assim é a nossa vida, nesse processo. Verso 16, para terminar. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que o não existente, o corpo material, não permanece. E o eterno, a alma, que é eterna, não muda. Então, a alma não muda. Isto, eles concluíram estudando a natureza de ambos. Então, quem são os videntes da verdade? Os sábios, os filósofos vedantistas, os grandes sábios que vêm nessa corrente discipular, que começou com o próprio Krishna, né? Tem todo um processo escrito em livros sagrados da filosofia védica, que você estuda. Aqui é apenas a Bhagavad Gita, apenas um deles, de vários e vários livros que você pode estudar, para que você se aprofunde mais. Então, esses videntes concluíram que a alma é eterna e o que muda é o corpo. O corpo mutável não perdura. A ciência médica moderna admite que o corpo está mudando a cada momento através das ações e reações das diferentes células. E assim ocorre o crescimento e a velhice no corpo. Mas a alma espiritual tem a existência perene e não sofre transformações, apesar de todas as mudanças pelas quais passa o corpo e a mente. Então, a mente também é perturbada por vários segmentos. E o corpo envelhece pela transformação das células, mas a alma, ela não muda. Eis a diferença entre a matéria e o espírito. Por natureza, o corpo está sempre mudando, enquanto a alma é eterna. Esta conclusão é estabelecida por todas as classes de sábios da verdade, tanto impersonalistas quanto personalistas. Então, aqui, o Senhor Krishna, ele é muito bondoso, porque ele está aqui falando para a gente não se perturbar. E a gente tem que buscar esse treinamento. Por quê? Porque o Senhor Supremo, Krishna, ele nos dá as instruções e transmite todas essas informações às entidades vivas que estão perplexas devido à influência da ignorância. Por que a gente se desespera? Por que eu me desespero, meu Senhor Deus? Porque eu sou ignorante. Porque eu não tenho conhecimento. Porque eu não busco conhecimento. E se eu busco conhecimento, eu não aplico esse conhecimento na minha vida. Porque se você escuta a Bhagavad Gita e você não tenta praticar esse conhecimento na sua vida diária, não adianta de nada você estar aqui me ouvindo. Você tem que entender, você tem que coadunar esses conhecimentos com a prática, teoria, prática e resultado. E aí, nesse processo, a gente vai saindo da ignorância e a gente vai restabelecendo a nossa relação entre Deus. Eu sou um servo de Deus, então eu tenho que recobrar a minha memória que eu não sou serva da matéria, mas que eu sou serva de Deus. Por exemplo, eu tenho que recobrar minha relação eterna entre o adorador e o adorável e compreender essa diferença entre as entidades vivas que são as partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, ou seja, eu e Deus, Deus e eu, e a nossa relação eterna de alma, menor para a alma maior. Essa sim é que é a verdadeira ciência. A pessoa pode compreender a natureza do Supremo pelo estudo completo de si mesma, e a diferença entre ela e o Supremo é compreendida na relação entre a parte e o todo. Eu sou uma parte do todo. Eu sou uma centelha do fogo do divino. Eu não tenho a chama, eu não tenho a luz
porque a minha luz está apagada. Mas a partir do momento que eu ligo a chama, que eu entro nesse barco do conhecimento transcendental, eu vou navegar por águas claras, onde eu vou compreender a minha relação com o Supremo e todo esse processo que ele nos mostra. Porque Krishna, Deus, ele quer que a gente se volte para ele. A gente quer que ele quer o nosso amor, apenas isso e nada mais. Mas aí a gente quer dele tudo e a gente não dá nada. Então isso não é uma relação entre servo e senhor. É uma relação de interesse. Ah, me faça passar em tal concurso. Ah, me faça alcançar tal emprego. Aí eu faço uma promessa, eu faço isso, aquilo outro e tchau. Depois que eu recebo, eu esqueço, deixo pra lá. Aí vem um vendaval, Maia pega você pelo pé, derruba você e você cai. E você perde tudo aquilo que você momentaneamente poderia ter tido a gratidão para permanecer temporariamente com este presente. Os presentes de Deus são diários. Eu vejo na minha vida os presentes que Deus me dá diariamente, que Deus, ele vê o que eu estou necessitando, o que eu estou querendo, não necessitando, o que eu estou desejando, de uma certa forma, com alguma finalidade. Mas aí Deus me testa, não vai ser hoje, vai ser amanhã, quando você pensa que chega o dia, não é esse dia. E aí você permanece equânime, você permanece equilibrado. Por quê? Porque você não pode se desequilibrar. Porque se você se desequilibrar, você perde todo o equilíbrio. Né? Então, esse equilíbrio pode ser buscado nessa relação com o Supremo no dia a dia e nos testes que diariamente em nossas vidas esses testes vêm para mexer conosco, mexer com nossa inteligência, mexer com o nosso discernimento, mexer com a nossa forma de mostrar para Deus que Deus, eu tô sabendo que o Senhor está me testando, estou aqui me segurando no seu conhecimento e estou entendendo que para poder eu sair daqui deste cativeiro terreno, eu tenho que passar pelas provas e expiações, como diz o Espiritismo, que aqui é uma escola de provas e expiações. Nós temos nossos testes espirituais para nos provar, para comprovar que a gente está em evolução. Então, se a gente escuta a Bhagavad Gita e a gente deixa para lá, de que vale? Então, o resultado, ele só vem quando você une a teoria do Senhor com a sua prática diária de devoção. E o resultado é o amor, o amor vibrando na sua vida com suas transformações, o amor vibrando com a sua devoção a Krishna, a Deus, o amor vibrando dentro de você para que você olhe a vida com outros olhos mais amorosos. E aí tudo vai se modificando dentro desse contexto iluminado, da iluminação espiritual, da iluminação do livro da ciência sagrada Bhagavad Gita. Então eu termino aqui hoje esses versos. Os seres vivos, portanto, são sempre subordinados ao Senhor Supremo, como acontece no caso do amo e do servo, ou do perceptor e do discípulo. Sob o encanto da ignorância, é impossível compreender esse conhecimento. E, para afastar essa ignorância, o Senhor ensina a Bhagavad Gita. Para afastar essa ignorância, o Senhor, na sua misericórdia imotivada, sem motivos, ele ensina a Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, para a iluminação de todas as entidades vivas em qualquer época. Então, nós estamos na época de sermos nossos melhores alunos para o nosso professor maior, chamado de Suprema Personalidade de Deus na filosofia védica, Krishna, o todo atrativo, o todo sol atrativo e atraente, ou simplesmente Deus, como nós chamamos aqui no Ocidente. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.